Vamos lá, então, para o nosso conteúdo, pessoal. Olha só o que saiu no dia de hoje, uma informação muito importante e que vocês precisam ficar por dentro dessas informações, tá? O Ministério da Previdência propôs ao Conselho Nacional de Previdência Social, que é o CNPS, nesta quinta-feira, dia 17, a redução do teto dos juros dos empréstimos consignados a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. A redução proposta foi de R$ 1,97 ao mês para R$ 1,91 ao mês. A proposta do governo, analisada em reunião do CNPS, também prevê corte no teto da taxa de juros do cartão de crédito consignado de R$ 2,89 ao mês para R$ 2,83 ao mês, tá? Vamos lá. A justificativa para os cortes nos juros é a queda da Selic. No início do mês, o Comitê da Política Monetária, que é o Copom, do Banco Central, reduziu a taxa básica de juros da economia brasileira em 0,5 ponto percentual, chegando então a 13,25 ao ano, certo? Em março, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, tentou reduzir o teto de juros do consignado do INSS de 2,14 ao mês para 1,70 ao mês. Na ocasião, a nova taxa foi aprovada pelo CNPS sem acordo prévio com a Federação Brasileira de Bancos, que é a FEBRABAN, o que fez com que muitos bancos suspendessem a modalidade de crédito. Algumas semanas depois, um acordo entre o governo e os bancos foi realizado e o teto de R$ 1,97 ao mês passou a valer para o consignado. Pessoal, olha só, vamos entender exatamente o que pode acontecer caso nós tenhamos, essa redução na taxa de juros do consignado. Primeira coisa, vamos entender todos os lados, o lado bom e o lado ruim, certo? Vamos lá. O lado bom, uma redução na taxa de juros, é claro que ela é sempre muito bem-vinda, certo? Sempre que você puder pagar menos de juros, obviamente é bom, é necessário, faz jus à situação, certo? Então, quanto a isso, não tem o que se falar. Porém, serão todas as pessoas, todos os aposentados, todos os pensionistas que neste momento vão poder se beneficiar dessa nova taxa, essa possível taxa, então, de 1,91? Infelizmente não, pessoal. Infelizmente, não vai ser todas as pessoas que vão se beneficiar com essa taxa. E eu vou explicar em detalhes para vocês o porquê, tá? As pessoas que vão ser beneficiadas com essa taxa, caso isso realmente aconteça, vão ser aquelas pessoas que têm margem, Aquelas pessoas que têm margem sobrando, aquelas pessoas que nunca contrataram nenhum empréstimo consignado, enfim, as pessoas que tiverem margem disponível, seja margem para empréstimo ou margem para cartão, certo? Vão ser beneficiadas, então, com essa redução da taxa. Mas e aquelas pessoas que hoje, que eu acredito que a maioria das pessoas, a maioria, aliás, vocês vão colocar aí nos comentários para mim. Quem aí de vocês está precisando fazer um refinanciamento ou uma portabilidade? Coloca eu estou ou eu não estou precisando fazer um refim ou uma portabilidade. Coloca aí nos comentários. Por quê? A maioria das pessoas estão nessa situação. A maioria das pessoas precisam realmente mexer nos contratos que já pagam. Afinal de contas, não tem margem disponível, certo? E aí, o que vai acontecer? O que pode acontecer no caso, Ter aquele problema que tivemos da outra vez, que eu até citei aqui da matéria. Esse acordo não está sendo, talvez, trabalhada, essa taxa não está sendo trabalhada em conjunto com os bancos,
e aí os bancos recuarem e dizer, não empresto mais. Já pensou uma situação dessa? Então, aí o que acontece? As taxas intermediárias, elas acabam não sendo reduzidas, tá? Ou, muitas vezes, o que acontece? Vamos por aí, o banco muitas vezes tem lá 2, 3, 4 taxas intermediárias. Com essa redução na taxa de juros, no teto do INSS, o banco vai lá e diminui, deixa para uma só. Então, não será todos os casos que vão se enquadrar, certo? Então, hoje, por exemplo, nós estamos com o Banco da Ecoval com uma taxa reduzida para a portabilidade, correto? Certo. O que acontece? O que pode acontecer, não é o que vai acontecer, o que pode acontecer, tá, pessoal? Ter essa redução no teto de juros do consignado e os bancos simplesmente mexerem nas taxas intermediárias, uma vez que a taxa teto diminuiu, certo? Então, o dinheiro para o banco, ele acaba ficando mais caro, entendem, pessoal? Não estou aqui, antes que alguém venha falar alguma coisa, antes que alguém solte alguma coisa aí, não estou defendendo o banco, não defendo o banco, tá? Pelo contrário, eu defendo o aposentado e o pensionista, mas nós temos que entender a realidade, o que acontece na prática. Por quê? Quem manda no mercado financeiro são os bancos. Quem realmente domina essa situação são os bancos. Então, se realmente o Conselho de Previdência chegar nessa decisão de reduzir a taxa de juros para 1,91, sem ter um acordo prévio com os bancos, nós corremos o risco de chegar na mesma situação que aconteceu lá atrás. Os bancos simplesmente pararem de emprestar. Então, é uma situação delicada, é uma situação complicada. Eu sei que a taxa Selic baixou 0,5%, então, por isso que o governo está tentando reduzir a taxa de juros do consignado. É como eu falei, no âmbito geral, com certeza, toda redução ela é muito bem-vinda, mas nós precisamos analisar na prática se essa redução não vai mais prejudicar do que beneficiar, entendem? Então, por isso que a gente tem que ter cautela com relação a essa redução da taxa de juros. Eu realmente fico aí de a lanterna ligada, acesa, realmente preocupada com o que pode acontecer, tá, pessoal? Claro que ainda não tem nada definido, tá? Como eu coloquei aqui para vocês, ó, foi propôs, né, o Ministério da Previdência propôs ao Conselho Nacional de Previdência, nesta quinta-feira, a redução do teto de juros nos empréstimos consignados a aposentados do INSS. A proposta foi de 1,97 ao mês para 1,91, tá? Então, essa é a proposta feita pelo governo. Vamos ver nos próximos dias, não é mesmo? O que vai acontecer. Vamos torcer para que as taxas intermediárias não sejam, vamos dizer assim, ter uma coisa ruim, né? Uma situação ruim para que realmente atrapalhe as taxas intermediárias. Vamos torcer para que realmente tudo corra da melhor forma possível, que tenha um acordo entre governo e bancos, e essa redução, se acontecer, seja de forma benéfica para todos os aposentados e pensionistas e beneficiários do INSS, tá certo? Eu estou acompanhando e assim que tiver maiores informações sobre este assunto, eu trago aqui para vocês em primeira mão, tá certo?